E outra tecnologia bacana também que a gente estava conversando era os fenótipos digitais, né? Sim. Que ele tem esse nome de fenótipo ou biomarcador digital. E tem uma empresa que tenta fazer isso pela... Bem, tenta fazer isso pela voz. Chegou a ver? Sim, eu acho mais bacana o nome biomarcador, que eu acho que faz mais sentido com o que eles estão tentando ver, né? A partir de padrões, tanto do uso do celular, quanto da voz, quanto da quantidade de palavras ditas, ou da velocidade, ou do tom, da altura da voz, consegue prever ou pelo menos já se anteceder a alguma alteração da condição da saúde mental. Uhum. Então, eu acho que isso não seria só para voz, mas também para o uso das redes sociais, para o uso de WhatsApp, para ligações. Então, mapear todo esse uso, eu acho bem bacana. Até porque, geralmente, quando você vai fazer um teste, quando você vai fazer uma escala, você basicamente vê uma fotografia daquele momento, né? Então, você não tem uma visibilidade a longo prazo. E o Assim, biomarcador você vai estar mantendo um acompanhamento mais real do paciente no ambiente dele de trabalho, no ambiente dele familiar. Então, consegue se ver isso de uma forma um pouco mais fidedigna. sim, eu particularmente eu tenho esperanças que esses biomarcadores eles sejam cada vez mais que eles adentrem cada vez mais na psiquiatria, né? Porque é justamente isso, você consegue ter um monitoramento contínuo ali, ou até mesmo assim, a ideia, né, que você até mesmo consiga pegar casos até no início, sabe? Porque geralmente me disse, eu estou falando bosta. A pessoa vai no teu consultório quando já tá o quê? Lá. Geralmente chega pro psiquiatra já ruim, É, já, já bem mal. já quando a saúde mental tá insustentável, né? E aí isso, como você bem sabe, piora o prognóstico dela e tudo mais, né? Então, a ideia dos biomarcadores é que eles tentem pegar ali logo no começo, sabe? Então, acho que seria bem legal. E não só isso, né? Quando a gente pensa em condição de saúde mental, a gente pensa em estabilidade. Ficar triste, feliz, faz parte. A questão é quando isso se torna patológico, isso atrapalha a tua vida, isso atrapalha a tua rotina. E a partir desses biomarcadores, eu acho que tem funções, tem características que é muito possível você monitorar. Claro que tem que tomar muito cuidado também com esses dados, com como se Sim. lida com esses dados. Mas, por exemplo, hoje algo mais a grosso modo que dá para ser feito é nos próprios casos de TDAH e uso do celular. Então, você pede para o paciente mostrar a autonomia dele no celular na última semana. Então, você consegue ver o quanto que ele usou, se o paciente trabalha ou não com o celular, dá para você ver lá. Então, você consegue especificar quais são os pontos que ele usa. Mas, geralmente, em primeiro lugar, está sempre lá. TikTok, Instagram, WhatsApp. Então, você já consegue ter uma noção do uso dele. O quanto que ele está usando por dia. Às vezes, Uhum. o paciente, em uma semana, em 2 semanas, ele aumenta 3, 4 horas de uso. Então você já sabe que alguma coisa diferente está acontecendo. Então vale a pena investigar e dar uma olhadinha de fato se tem algo diferente. Eu achei bem legal quando você falou que você já tá fazendo isso. Eu acho que isso é um dos motivos de você estar aqui hoje, porque eu acho que você é um médico que você tá sempre atualizado, você traz a tecnologia como um aliado, né? E não algo que seja contra, né? Eu acho isso muito legal. Tem fenótipo digital, né? É, é que assim, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo também eu fico com o pé atrás. Por quê? Eu fico assim, cara, beleza, eu já vi vocês estudos encontrando correlação com jogos digitais, então conforme você joga, ele faz correlações cognitivas ali, né? Então faz um estudo, um estudo, ó,
uma escala, não sei, como é, uma triagem ali daquela pessoa e tudo mais. E aí eles acham ali alguns biomarcadores que tem, então, tipo assim, os taps que você dá no seu celular e os seus scrolls, isso tá correlacionado com alguma, é, enfim, com alguma função cognitiva, o jogo também tá. E aí eu sempre fico assim, tá, mas tá relacionado. Mas o que que isso significa? Porque, tipo assim, o Davos, por exemplo, dessa empresa que a gente tava vendo, eles nem. Eles não dão um diagnóstico, né? Eles falam assim, pela sua voz, você aparenta estar com humor em 60/100. Então, tá mais ou menos o seu humor. Mas eu fico assim, tipo, tá, o que que eu faço com isso, sabe? Tipo, não parece que é muito... Que ainda parece meio vago. Acho que é isso. Essas Mas é correlações porque ainda parecem meio não vagas. teria como dar o diagnóstico, né? Como o diagnóstico por imagem, você precisa correlacionar com a clínica. Então, tem pacientes que podem, por exemplo, aumentar o uso de celular dele ou aumentar a quantidade do uso de redes sociais no estado depressivo. Uhum, Enquanto tem pacientes que podem aumentar o uso no estado de mania. uhum. E vice-versa pode acontecer, né? Não dá para você virar e falar, é um diagnóstico de tal coisa, não dá. Sim, Mas sim. dá para você ver uma mudança do padrão. E se antever, né? Se precipitar em relação a alguma crise, alguma Seria coisa. mais algo assim, tipo, houve uma mudança, então aí o médico passa a investigar a partir disso. Seria mais ou menos Sim, isso? você consegue ver uma mudança do padrão. Você percebe uma mudança do padrão. Mas que dá diagnóstico não tem como. Não tem como dar o diagnóstico. É como eu disse, tem casos que vai ter aumentado uma coisa, sendo que em outro diagnóstico também vai ter aumentado esse mesmo uso, esse mesmo Uhum. ponto. Então não tem como dar o diagnóstico através disso. Dá para ter subsídios para um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais preciso, mas eu acho difícil que se chegue a um diagnóstico eficaz, um diagnóstico certeiro só Sim. com isso. Sim, eu acho que se for para falar assim de algum diagnóstico digital, acho que seria um conjunto de tecnologias e um conjunto de técnicas, né, sendo aplicadas, né? Então, o smartwatch, né, que hoje ele serve para ver os nossos batimentos cardíacos, passos e tudo mais. Então, tipo, cara, que incrível seria se a gente tivesse algo assim, algum sistema, né, no smartwatch que pudesse traduzir isso para, sei lá, deixa eu prestar atenção, ele vai estar lá monitorando e se a pessoa tiver alguma crise do pânico, alguma coisa. Então, mas aí é o celular, aí também pegar do celular para, tipo, como se cada dispositivo fosse ver alguma coisa. Então, o smartwatch ele ficaria mais responsável pelos sinais fisiológicos da pessoa e tudo mais. E aí o celular ficasse responsável pela parte cognitivo, né? E aí cada tecnologia ela ia avaliar Mas alguma aí coisa. que eu acho que tá o ponto. Eu acho que o ser humano é insubstituível nisso, né? Porque você só vai trazer mais dados. Você não consegue dar o diagnóstico. Você consegue sugerir uma ideia, um caminho a ser trilhado, mas você não consegue dar diagnóstico. Eu gosto de falar geralmente a respeito do TDAH. Quanta gente que não lê, não faz teste na internet, faz um monte de coisa, chega pra mim perguntar se tem TDAH. Mas entenda, desatenção, perda de prazer ou mesmo não ter a vontade de fazer coisas que não gosta, alteração do foco, são coisas que todo mundo tem. Todo mundo pode ter, é só você não Uhum. dormir bem uma noite, você não tá numa semana legal, fez uso de alguma substância um dia, 2 dias anteriores, você vai ter esses pontos, todos os pontos que tem o TDAH, só que de fato não tem. Então, existe uma correlação clínica. Não adianta só ter os dados, não adianta só ter as informações. Você precisa ver a história do paciente, você precisa ver como ele está ali na tua frente. Você precisa entender todo esse colorido que esses dados não trazem, né? O diagnóstico é uma mistura de tudo isso. Da parte de dados, da parte de números
e o colorido daquilo que o exame psíquico faz, que a gente, quando está atendendo, a gente enxerga no paciente. E só atendendo bastante que a gente vai se acostumando com isso. Mas só dados é igual exame de sangue, né? Você vai ter vários dados, mas você não consegue dar diagnóstico. Na psiquiatria não tem um exame de sangue que eu vire e fale, ó, pelo seu exame você tá com Sim. depressão. Não existe isso. E sabe o que é engraçado? A tecnologia parece estar caminhando os mesmos caminhos da psicologia ou da psiquiatria ao tentar achar um biomarcador. Sim. Porque você vê, tanto é que a gente chama de biomarcador digital, como se fosse, ó, tem isso aqui, e na psiquiatria não tem, né? Não tem. Não tem um exame. Não tem. A gente faz exames basicamente para descartar causas orgânicas. Uma questão de tireoide, uma questão de algum tumor, de algum AVC, mas não tem um exame que dê o diagnóstico. Até mesmo testes neuropsicológicos. Eles vão te apontar uma direção, mas não significa que de fato a pessoa tenha esse diagnóstico. Vai te ajudar bastante, vai te ajudar a discernir quais são os pontos de dificuldade e até ajudar na reabilitação ou no próprio tratamento. Mas não dá o diagnóstico, ele te sugere um caminho. E você comentou que que vão ser só mais dados e que o color que não daria cor, né, ao cenário, né? O que seria essa cor, assim? Seria, tipo, ter o contexto do paciente? Ou o que é? Uma das coisas que a gente tem na psiquiatria é a contratransferência, né? A gente trabalha muito com a contratransferência, que é sentir o que o outro está sentindo. Então, trabalhar com a empatia. Dentro da psiquiatria, a gente não tem um estetoscópio para ouvir o teu coração. A gente tem os nossos próprios sentimentos, a nossa própria capacidade de empatia para tentar entender o que o outro está sentindo. E isso a tecnologia não é capaz. A tecnologia não consegue. É claro que nós, da psiquiatria, atendendo todo dia, trabalhando há tantos anos, a gente vai vendo padrões que se repetem, mas é algo que é muito difícil de traduzir no simbólico, de traduzir no número, né? Uhum. Do contato humano. Isso é algo insubstituível. Sim. Tem coisas que é difícil por si só, né? Que nem você vai falar de amor. Nossa, tem tantos filósofos dando a sua descrição sobre amor e algo que é difícil de você traduzir numa máquina, né? É algo que foge do simbólico, da linguagem, né? De número, de dado, de palavras. Então, É difícil você quantificar, né? Tipo, quanto que você ama alguém ou como que é esse amor, né? A não, nem mesma dá, coisa né? Pra seria... quantificar. Não é que é Exato. difícil, não dá. Não dá, não Exato. é possível. Só um depara, né? Só uma tentativa, uma analogia, né? Sim, sim. Uma analogia do que seria isso, né? Do que é impalpável.